Olá! Hoje é o nosso primeiro dia do nosso devocional. A gente vai utilizar o livro do pastor Michel Simplício, que é da Mais de Cristo de Biguaçu. E o bacana é nós termos um local para a gente fazer o nosso devocional, um local tranquilo, um horário que a gente possa se dedicar um pouquinho a Deus, que a gente elimine as distrações, que a gente tem onde a gente fazer anotações e a gente deve fazer uma pequena oração antes do nosso devocional. E eu vou te convidar para orar um pouquinho, bem rapidinho comigo aqui, para que Deus se faça presente nesse momento agora. Pai, a Ti eu dou glórias e te dou graças, Senhor, porque o Senhor é bom o tempo todo. Obrigado pela Sua misericórdia, Senhor, pelo Seu amor que não tem fim. Abra nossos ouvidos, nossa alma, Senhor, e nosso espírito para receber Sua palavra agora, Senhor. Se faça presente aqui, nesse começo dessa trajetória, que é de 365 dias, Senhor. Dai-me força para continuar nesse caminho e que cada um que receba a Sua palavra, Senhor, receba no coração. Senhor, que eu consiga colocar essa palavra nos ouvidos e no coração de cada uma pessoa que esteja aqui presente, Pai. Assim eu lhe peço, Senhor, em nome de Jesus, amém. 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 Então, gente, priorize Deus, é o nosso primeiro dia aqui do devocional. E ele fala justamente disso, né? Como é que nós, de iniciar, o start é priorizar Deus. É abrir, é acordar e dizer, Senhor, obrigado por eu ter acordado, obrigado por estar respirando, obrigado por ter minhas pernas, meus braços, obrigado pela minha família, começar a ser grato pelas nossas coisas e as coisas da natureza, obrigado por eu enxergar, né? Às vezes as pessoas, a gente não sabe, tem gente lá no hospital que não consegue respirar, obrigado pelo ar, pelo oxigênio, Senhor, obrigada, ser grato, né? E esse é o maior desafio, segundo o livro aqui, que é justamente a gente dar esse tempo de qualidade para Deus, né? Diz aqui em Lucas 10, fala sobre o maior mandamento, amar a Deus, amar o Senhor teu Deus e de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as tuas forças e com todo o seu entendimento. Então é colocarmos Deus antes de qualquer coisa, colocarmos Deus antes de a gente acordar e já ir para a rede social, para a agenda do nosso trabalho ou qualquer outra coisa, é colocar Deus acima de tudo. Deus, ele não falha, ele não vai deixar de cumprir uma promessa, então ele vai honrar as promessas que ele faz. Então amar a Deus sobre todas as coisas, colocar ele na frente de tudo, faz com que ele te honre também. Ele te traga todas as coisas que você precisa. Às vezes a gente precisa ser menos ansioso e confiar nas palavras, né? E no tempo de Deus. E aqui eu queria deixar mais passagem das nossas escrituras que fala em Mateus 6,33, que eu gosto bastante também. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. E a gente começa o dia de forma muito rápida, a gente pega o celular, a gente às vezes está atrasado, né? Agora hoje é feriado, mas nos dias comuns, né? A gente está atrasado, pega uma criança, pega uma bolsa, arruma lanche, arruma coisa, né? E a gente esquece de buscar a Deus por primeiro e não entende que a gente fazendo isso, todas as outras coisas serão nos acrescentadas. Então, a gente sabe, né, todo mundo passa, né, na correria do dia a dia, agora a gente fez um monte de planos, projetos, objetivos, a gente já tinha uma vida corrida, agora a gente tá com mais correria na cabeça porque a gente quer alcançar nossas metas. Mas, gente, coloca ele antes. Se você não colocar antes, aqui fala, priorize e coloque Deus em primeiro lugar em sua vida e acima de todas as decisões, dizendo que isso realmente é um grande desafio. Mas não é isso que eu queria dizer, não. Aqui está dizendo onde é que está. Fala aqui na passagem que se a gente não colocar Deus em primeiro lugar, nossos esforços são como vento. A gente não vai conseguir chegar naquilo que a gente quer chegar, e se a gente conseguir chegar sem Deus estar junto, a gente não vai conseguir ser feliz com aquilo que a gente tem. Não existe aquelas situações que você consegue as coisas, as pessoas que não são muito ligadas, procura porque consegue. Ai, agora tô triste, parece que assim, consegui, agora quero o outro, consegue. Não, é uma vida vazia. Vai conseguindo metas em cima de metas, objetivos em cima de objetivo, e a vida
e não é feliz. Por quê? Porque falta alguma coisa. Falta o quê? Deus. Falta aquela vontade de estar com Deus. Falta aquele peito cheio de amor, cheio de vontade de amar o próximo. Deus é isso. Então, aqui fala muito sobre isso, né? De a gente priorizar a Deus. E fala que às vezes o nosso trabalho, né? A gente enxerta tanta coisa assim no nosso dia a dia, que é uma estratégia do inimigo também não deixar com que a gente arrume tempo para que a gente possa dedicar uns minutos para Deus. Né? Aqui cita até Êxodo 6:7, dizendo, né, a passagem de Moisés e Arão, que foram sobre, né, por obediência a Deus, falar com o faraó, dizendo que o povo, os filhos de Israel, precisavam ir até o deserto para adorar ao Senhor. E o faraó, quando viu que eles estavam querendo isso, deu mais trabalho, encheu mais o dia deles, foi mais tortuoso, foi mais difícil o dia deles, para que eles não tivessem tempo de adorar o Senhor. Então isso aqui era uma estratégia do faraó, mas era uma estratégia do inimigo naquele tempo, e a gente tem estratégias hoje do inimigo desse tempo, né, que é o mesmo inimigo. Então, assim, acontece muito. Às vezes a gente, vamos orar, aí acontece uma coisa de não dar tempo, dá vontade de limpar uma coisa, dá vontade de buscar uma coisa, sabe? Coisas vão sendo colocadas no meio, parece que são distrações, porque a gente não possa ter esse tempo de qualidade e poder estar mais próximo do nosso Pai. Aqui fala: além disso, ao ler a Bíblia pela manhã, você obtém uma boa notícia do reino, e ela é mais atual do que o jornal da manhã. Por isso, priorize Deus, ame ao Senhor de todo o seu coração, e não aceite nada que provenha da vontade. E não aceite nada que não provenha da vontade de Deus para a sua vida. Não aceite nenhum suborno, não negocie seus valores, não aceite coisas que vão contra os princípios divinos. Não negocie princípios. Isso é muito forte, né? Às vezes a gente tem que abrir mão de algumas coisas na nossa vida, porque a gente, para tê-las, teria que negociar princípios. E princípios são princípios. Princípios são inegociáveis, então não negocie princípios. E quando fala para tu não receber nenhum suborno, não é só de dinheiro. Às vezes, no teu trabalho, às vezes, querer dar um jeitinho no horário, chegou mais tarde. Buscar ao reino, gente, é ser reto, pensar e ser como Jesus era. Não inventar desculpas, não inventar pequenas mentiras. Às vezes a gente fala assim, já tô chegando aí. Às vezes a gente nem saiu de casa e a gente não tá chegando, a gente nem saiu de casa. Isso aí é uma pequena mentira. Então, a gente buscar ao reino é a gente ser correto de uma forma toda. Quando a gente tem filhos, a gente tem que cuidar mais isso ainda do que quando a gente é sozinho. Porque os filhos cuidam daquilo que a gente faz, não daquilo que a gente fala. Então a gente tem que cuidar para ser reto o tempo todo. Deus suprirá todas as suas necessidades. Essa é uma promessa do Senhor. Desse modo, creio que quando priorizamos ao Senhor, o próprio Deus nos honra e nos enche com a sua glória. Glória a Deus por essa palavra. Portanto, priorize Deus e prepare-se, Ele vai te surpreender. Olha que coisa mais linda isso. Priorizar Deus é o segredo dos vencedores. Deixa eu falar mais uma coisa aqui para encerrar. Às vezes a gente coloca tanto trabalho agora, né, ainda mais depois do dia 1º, que a gente fez tantas promessas, né, quem fez, né, de melhorar de vida, trabalhar mais, mudar algumas coisas. E a gente, às vezes, não colocou Deus junto nesse caminho para que Ele possa abrir as portas que a gente precisa. Às vezes a gente não tem essa consciência e essa tranquilidade de descansar em Deus. E aqui eu queria falar sobre isso para vocês. É uma passagem de Mateus 6 que diz assim: observem as aves do céu, que não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. No entanto, o Pai de vocês que está no céu as sustenta. Será que vocês não valem mais que as aves? Olha que lindo isso pra gente pensar.
Então, quero deixar essa mensagem para que vocês façam, comecem a meditar sobre o que a gente falou, sobre priorizar Deus. Se Deus cuida dos animais, das aves, né, de tudo, cuida da natureza, né, as aves não semeiam, elas não colhem, elas não guardam isso, e ainda Deus dá o sustento delas. Imagine nós que somos filhos amados de Deus. Então, você que é filho amado de Deus, faça isso, coloque Deus à frente, priorize. Nós vamos fazer o nosso devocional de manhã, porque hoje foi um desafio estar falando aqui, porque eu queria fazer de manhã, meu celular estava, olha só, olha as ciladas do inimigo, queria fazer de manhã, meu celular estava sem carga. Depois eu fui caminhar com a cachorra. Depois a minha filha acordou mais cedo do que o normal, porque ela é dorminhoca, acordou super cedo. E aí já mãe, eu não consegui fazer, eu não consegui estudar, não consegui sentar. E agora, olha só, muitas coisas acontecem no meio do caminho, justamente para que a gente não faça, não tenha esse tempo. Então, acordando e fazendo é mais garantido que vai dar certo. Então, meus amores, que Deus nos abençoe. Esse é o primeiro dia do resto das nossas vidas, é o primeiro dia de 2023, que a gente consiga realizar todos os nossos desejos, todos os nossos sonhos, contanto que a gente coloque Deus em primeiro lugar e peça para Ele avalizar. Se, Senhor, eu devo fazer isso? É da sua vontade que eu faça isso? Senhor, tem que ter coragem para fazer isso também, tá? Então, gente, fiquem com Deus e até o nosso próximo leitura do nosso devocional, que é amanhã, muito cedo que eu vou fazer, tá? Fiquem com Deus e beijos.